Todo mundo tem uma música favorita que não consegue ouvir só uma vez, não é? E parece que toda vez que ouvimos, a gente experimenta a mesma sensação boa. Lembra de alguém ou algum evento especial? Sente um arrepio naquele trecho favorito da música? Para entender como isso acontece, a gente precisa falar sobre o efeito da música no sistema de recompensa cerebral. O sistema de recompensa abrange vários circuitos neurais envolvidos em processos de memória, aprendizagem, motivação e processamento de emoções. Esse é um sistema evolutivamente antigo, presente em diversas espécies e é ativado naturalmente por estímulos chamados de recompensadores primários, que são aqueles diretamente relacionados a comportamento biologicamente importantes para a sobrevivência da espécie, como regulação da homeostase, como se alimentar, ingerir líquidos e dormir, e reprodução. Porém, o sistema de recompensa também responde a estímulos chamados de recompensadores secundários. O valor motivacional desses estímulos, ou seja, aquela vontade de repetir aquela experiência, é derivada da associação aprendida entre o estímulo e emoções positivas induzidas pela experiência, como prazer, euforia e felicidade. Sendo assim, qualquer objeto, evento ou atividade pode ser um estímulo recompensador se ele nos motivar ou induzir sensação de prazer. Estudos de neuroimagem que investigam o sistema de recompensa mostram que o processamento de estímulos recompensadores envolve várias estruturas cerebrais, como o córtex pré-frontal, que é importante em processos atencionais, de planejamento e tomada de decisão, o núcleo accumbens, a área tegmental ventral, que é relacionada à produção de dopamina, e também estruturas que compõem o sistema límbico, como o hipocampo e a amígdala. Essa rede neural é chamada de via dopaminérgica mesocórtico-límbica, ou simplesmente via de recompensa. De uma forma simplificada, quando estamos diante de um estímulo potencialmente recompensador, há um aumento da atividade de neurônios dopaminérgicos que saem da área tegmental ventral e se comunicam com uma região chamada núcleo accumbens. Essa é uma estrutura localizada em uma região chamada estriado ventral e tem papel central na regulação do comportamento motor e na geração de expectativas. O aumento da atividade desses neurônios sinaliza a antecipação de uma recompensa. É como se fosse um aviso, parece que vem coisa boa por aí. Esse mecanismo de geração de expectativas em relação a um estímulo recompensador é essencial nesse sistema, porque quando a sensação de prazer induzida pelo estímulo é maior do que foi antecipada por esses neurônios, esse circuito responde aumentando a liberação de dopamina da próxima vez que experimentarmos esse estímulo. Já quando a sensação de recompensa é menor do que esperada, há uma diminuição da liberação de dopamina. E quando o sistema prevê de forma correta o nível de recompensa, então não há alteração do sistema dopaminérgico. Ou seja, esse mecanismo tem um papel muito importante na calibração desse circuito, influenciando diretamente o grau de motivação e o comportamento em relação a um determinado estímulo. Agora, percebam nessa ilustração que essa via dopaminérgica também é composta por regiões que fazem parte do sistema límbico e que são responsáveis, por exemplo, pela nossa resposta emocional àquela experiência e para lembrarmos daquela sensação e dos detalhes daquele evento. Uma dessas estruturas límbicas é a amígdala, que tem um papel central na geração de respostas emocionais e no processamento de emoções, incluindo sensação de prazer, medo, raiva e ansiedade. Essa área, localizada profundamente nos lobos temporais, possui conexões com praticamente todas as regiões do encéfalo e, por isso, é capaz de modular funções importantes como aprendizagem associativa, formação de memórias, tomada de decisão, atenção e comportamentos sociais.
A comunicação entre a amígdala e aquele circuito neural formado pela área tegmental ventral e o núcleo accumbens é crucial para associar a sensação de prazer a um estímulo recompensador. O hipocampo é basicamente um centro de memória e é uma área-chave para a aprendizagem. É essa estrutura do cérebro que nos ajuda a lembrar que já tivemos contato com aquele estímulo antes, como nós nos sentimos das outras vezes, onde ou com quem estávamos durante aquela experiência recompensadora. Ou seja, o hipocampo é importante para transformar uma memória de curto prazo em memória de longo prazo e armazenar todo o contexto envolvido naquela experiência emocional. Eventos que têm um forte componente emocional são lembrados com uma maior riqueza de detalhes e parece que são mais vivos na memória, não é? Isso acontece porque o hipocampo tem uma ligação direta com a amígdala, e a liberação de dopamina nesse circuito de recompensa reforça a associação entre a memória daquele evento com a sensação de prazer que foi induzida durante aquele evento. Uma outra estrutura muito importante que não está representada nesse esquema, mas que faz parte do sistema límbico, é o hipotálamo. Essa é uma estrutura bilateral do diencéfalo responsável por várias funções vitais, como o controle do sistema endócrino, excitação sexual, controle do ciclo sono-vigília, da temperatura corporal e da homeostase, com a regulação da fome, sede e saciedade. Além disso, o hipotálamo também atua na regulação do sistema nervoso autônomo, que é composto pelos sistemas simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo é responsável por regular as funções neurovegetativas do organismo, inervando diversos órgãos, glândulas, vasos sanguíneos e músculos, como o músculo cardíaco. Essa atuação generalizada sobre o organismo é fundamental em uma situação de estresse, na qual o sistema nervoso simpático regula respostas fisiológicas conhecidas como resposta de luta ou fuga, como dilatação da pupila, sudorese, piloereção, que são os arrepios, aumento da frequência cardíaca e ainda estimula a liberação do hormônio epinefrina, também chamado de adrenalina, na corrente sanguínea. Essas alterações fisiológicas também são marcadores de uma resposta emocional e são observadas quando a gente sente medo, raiva, euforia. Isso acontece porque o hipotálamo se conecta com outras estruturas do sistema límbico, tanto enviando informações como servindo como uma via de saída, coordenando a relação entre motivação e o estado fisiológico do organismo. No laboratório, a gente consegue medir essas alterações fisiológicas utilizando alguns equipamentos que monitoram, por exemplo, a frequência de batimentos cardíacos, condutância galvânica da pele, que é alterada quando a gente sua, e equipamentos que medem o diâmetro das pupilas. Então, a gente pode usar esse tipo de medida para saber se uma pessoa está respondendo emocionalmente a um estímulo e o grau dessa resposta. E será que esse circuito também responde à música? Pesquisadores da área da neurociência da música têm investigado essa questão há mais de 20 anos. Um estudo desenvolvido por um grupo do Montreal Neurological Institute, no Canadá, utilizou uma técnica de neuroimagem chamada tomografia por emissão de pósitrons, ou PET, que utiliza marcadores radioativos injetados na corrente sanguínea e que são detectados pelo scanner na medida em que eles se acumulam em diferentes regiões. O objetivo desse estudo era avaliar a atividade das áreas que compõem a via dopaminérgica mesolímbica enquanto participantes ouviam as suas músicas favoritas dentro do scanner. Essa pesquisa mostrou que momentos de intenso prazer relacionados à escuta da música favorita estava diretamente relacionada a um aumento da liberação de dopamina no sistema de recompensa. Além disso, o aumento da atividade na via dopaminérgica mesolímbica estava correlacionada ao aumento da atividade no sistema nervoso simpático, marcado pela presença de arrepios, que é observada durante uma resposta emocional intensa.
E o mais importante é que esses resultados foram observados em outros estudos utilizando métodos diferentes. Em um estudo de 2019, os pesquisadores manipularam a disponibilidade de dopamina no sistema nervoso central enquanto pessoas saudáveis ouviam trechos das suas músicas favoritas e músicas neutras, ou seja, aquelas que a pessoa nem gostava nem odiava. Essa manipulação experimental foi feita através da administração oral controlada em sessões diferentes de fármacos conhecidos por sua atuação sobre o sistema dopaminérgico. A levodopa é um precursor da dopamina, que age aumentando a disponibilidade sináptica desse neurotransmissor, enquanto uma outra medicação, chamada risperidona, é um antagonista da dopamina e age bloqueando os receptores dopaminérgicos nos neurônios. Além disso, um placebo também foi administrado. Durante a escuta das diferentes músicas, os participantes avaliavam a sensação de prazer que sentiam durante vários trechos da música através de uma escala, que é uma medida subjetiva de prazer induzida pela música. Depois de ouvir a música, os participantes respondiam quanto eles pagariam em dinheiro para comprar aquela música. Essa é uma medida muito usada em pesquisas para avaliar motivação. Os resultados dessa pesquisa mostraram que, na sessão em que a levodopa foi administrada, houve um aumento na sensação de prazer e na resposta motivacional em comparação ao placebo. Já na administração da risperidona, houve uma diminuição tanto da sensação de prazer como da motivação aos mesmos estímulos. Esse estudo, então, não deixa dúvidas de que o sistema dopaminérgico tem um papel essencial na sensação de prazer e recompensa induzida pela música. Portanto, as pesquisas na área da neurociência da música indicam que ouvir a nossa música favorita ativa o sistema de recompensa, assim como estímulos que são biologicamente importantes para a sobrevivência do indivíduo e da espécie. Agora, da próxima vez que você apertar o botão para ouvir mais uma vez aquela música, ou sentir um arrepio quando ouvir a parte mais bonita da sua música favorita, você já sabe que é por causa da ativação do sistema dopaminérgico de recompensa do seu cérebro.